os distúrbios da sexualidade, eu quero ler um artigo para vocês que fala talvez de um dos distúrbios mais comuns na questão sexual hoje dentro da igreja, que é a pornografia. O tema desse artigo é pornografia, o novo narcótico. Preste atenção, se você quiser depois eu mando por e-mail isso aqui para você poder ter isso aqui e ler. Mas a pornografia, o novo narcótico, diz assim: uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais do que as substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Para piorar as coisas, existem 1,9 milhões de usuários de cocaína, 2 milhões de usuários de heroína nos Estados Unidos, comparado com 40 milhões de usuários regulares da pornografia online. Aqui está o porquê do poder viciante da pornografia. A cocaína é considerada um estimulante que aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Dopamina é o principal neurotransmissor que as substâncias mais viciantes liberam, enquanto causa uma alta e subsequente desejo por uma repetição da alta, ao invés de uma sensação posterior de satisfação por meio de endorfinas. Heroína, por outro lado, é preparada com ópio, que tem um efeito relaxante. Ambas as drogas provocam tolerância química, que requer quantidades cada vez mais altas de droga para atingir a mesma intensidade do efeito. A pornografia, ao fazer ambos despertarem o efeito que a cocaína traz de alta, via da dopamina, e causar um orgasmo, um efeito relaxante via ópio. É um tipo de polidroga que provoca ambos os tipos de substâncias químicas viciantes no cérebro de uma vez, aumentando sua tendência viciante. Um estudioso da área diz: pornografia na internet faz mais do que apenas aumentar significativamente o nível de dopamina no cérebro por uma sensação de prazer. Ela literalmente altera a matéria física dentro do cérebro, para que novos caminhos neurológicos necessitem de material pornográfico, a fim de provocar a sensação de recompensa desejada. Imagine o cérebro como uma floresta, onde trilhas são desgastadas por caminhantes que caminham pelo mesmo caminho de novo, dia após dia. A exposição a imagens pornográficas cria caminhos nervosos parecidos, que com o tempo se tornam mais e mais bem pavimentados, conforme eles são repetidamente trafegados com cada exposição de pornografia. Aqueles caminhos neurológicos eventualmente se tornam uma trilha na floresta do cérebro, pela qual cada alteração é enviada. Portanto, o usuário de pornografia, seja homem ou mulher, em relação às matérias sexuais, inconscientemente um circuito neurológico que faz sua perspectiva padrão em relação às matérias sexuais dominadas pelas normas e expectativas da pornografia. Esses caminhos viciantes não somente nos fazem filtrar todo o estímulo sexual através do filtro pornográfico, eles despertam o desejo de mais conteúdo pornográfico, com mais prática de tabus sexuais, pornografia infantil ou pornografia sadomasoquista. E isso piora. Outro aspecto do vício em pornografia, que supera as características viciantes e nocivas do abuso de substâncias químicas, é sua permanência. Enquanto substâncias podem ser metabolizadas para fora do corpo, imagens pornográficas não podem ser metabolizadas para fora do cérebro, porque imagens pornográficas são armazenadas na memória, no subconsciente. Em resumo, Burnett escreve, estudioso da área: pesquisas no cérebro confirmam o fato crítico que a pornografia é um sistema de distribuição de droga que tem efeito distinto e poderoso sobre o cérebro humano e o sistema nervoso. Nada disso pega Deus de surpresa. Ele projetou a interação entre o cérebro e a alma.
descobertas de dimensões físicas para a realidade espiritual não anulam a realidade espiritual. Quando Jesus disse: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, Mateus 5,28, ele viu com clareza cristalina, de maneira que um inventor vê sua invenção, que o olho físico tinha profundos efeitos no coração, de forma espiritual. E quando o sábio do Velho Testamento disse em Provérbios 23:7, literalmente, como imagina em sua alma, assim ele é, ele viu com clareza similar que os atos da alma criam realidades. Pensar na alma corresponde a ser, e esse ser inclui o corpo. Em outras palavras, funciona com ambos os sentidos. A realidade física afeta o coração e o coração afeta a realidade física, o cérebro. Portanto, essas notícias horríveis da pesquisa do cérebro sobre o poder escravizador da pornografia não é a palavra final. Deus tem uma palavra final, o Espírito Santo tem um poder maior. Não somos meras vítimas dos nossos olhos e dos cérebros. Eu sei disso de ambas as formas, pelas Escrituras e pela experiência de que Deus pode restaurar completamente tudo aquilo que o diabo um dia tocou e destruiu. Você crê nisso? Amém? Mas nós paramos nos distúrbios sexuais. Os distúrbios sexuais, eles são muitos. Existem muitas pessoas na igreja com problemas de distúrbios sexuais. E a grande questão é que nós precisamos nos abrir para a cura. E ao nos abrir para a cura, então começa o processo que nós chamamos de processo de libertação na vida sexual. Que quando a pessoa reconhece que tem um problema, ela reconhece que ela é escrava. Por que ela vai reconhecer que ela é escrava? Porque ela precisa ser liberta. Qual é a diferença do escravo para o livre? O livre tem direito de escolha. Eu não faço, não é porque não posso. Eu não faço, é porque não quero. Isso é o livre. Ok? O escravo não tem direito de escolha. Ele é obrigado a fazer. Então, quando a sua vontade ele escraviza, você precisa de libertação. Libertação de demônios também, pastor? Também. Eu atendi um rapaz na minha sala, crente, menino de oração. Chegava na igreja, orava. E um dia eu olhei para ele e vi um demônio nele. Um espírito de prostituição. E eu chamei e disse assim: quero conversar com você. Você pode vir que dia? Ele veio. Eu disse: vem cá, você tem problema com pornografia? Minha primeira pergunta para ele foi essa. Deus lhe mostrou? Foi, pastor? Eu falei: foi. Você tem esse tempo. Passo 6 meses e caio, depois ele disse: olha, você precisa de libertação. Eu não preciso de libertação, eu sou um homem de Deus. Tal. Começou a argumentar. Eu olhei para ele e disse assim: olha, eu lhe trouxe aqui para lhe ajudar. Eu não lhe trouxe aqui para lhe condenar. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Não, pastor, eu sou um homem. Eu falei: sabe por que eu estou te falando isso, meu filho? Porque você tem demônio. Eu não tenho demônio. Você tem demônio. Não tem. Tem não? Não. Manifeste agora em nome de Jesus. Ele ficou possesso. Um bajeiro pegou ele. Peguei meu celular, liguei a câmera, falei: qual é o seu nome? Demônio: Pombageira. Você faz o que na vida dele? Aí contou tudo, eu desliguei o celular e disse: agora sai, em nome de Jesus. Quando ele voltou, ele: o que aconteceu? Se aconteceu isso aqui, vem aqui que eu vou no banheiro, você assiste aqui o que aconteceu. Quando eu voltei, ele estava chorando. Pastor, e o que eu faço? Você tem que primeiro reconhecer que você precisa de libertação. Isso é orgulho. Achar que não precisa. O orgulhoso nunca será liberto. Nunca. Então o primeiro passo da libertação é reconhecer: eu tenho um problema e preciso de ajuda. Eu não consigo só. E buscar a ajuda de pessoas que possam te ajudar. Pessoas corretas. Porque no desespero você pode encontrar alguém que não vale a pena. Então começa o processo de libertação. É quando a pessoa começa a reconhecer primeiro que ela tem um problema espiritual. E aí tem que ter uma ação espiritual. Ela tem um problema emocional. O emocional dela precisa ser restaurado. É onde a gente identifica o que causa as quedas. Toda queda tem uma causa. É o que eu chamo de gatilhos da alma. Tem coisas que ativam você sexualmente. Descobrir esses gatilhos é importante para anular eles. Não vou dar para ainda entrar em detalhes. Quando a pessoa reconhece, passa pelo processo de libertação, a gente começa o processo de cura.
onde a gente vai trabalhar a questão da alma da pessoa, para que ela possa viver com a intensidade que Deus tem para a vida dela. Se é um gay, se é uma lésbica, a gente vai trabalhar agora o que a gente chama de restauração da personalidade, levando essa pessoa a se tornar feminina, se ela é uma lésbica, e levando o homem a se tornar másculo, porque Deus não muda os jeitos. Isso é uma reeducação de postura. A maior prova de que isso é possível está aqui sentado, Ramon Pedro. Quem conhece Ramon e não conhece o testemunho dele, não imagina que ele foi gay. Mas ele passou os primeiros anos da fé dele se corrigindo. E ele dizia às pessoas perto dele: se você perceber em mim algum traço, me corrija, que eu quero ser corrigido. Então ele foi se corrigindo, foi desenvolvendo uma postura. E hoje, quando você conversa com o Ramon, você sabe que ele não tem. A maioria dos pastores que eu levo o Ramon para dar testemunho dizem assim: rapaz, ele não é afeminado. Não ficou por quê? Porque ele quis se reeducar. Hoje ele é um modelo no meu trabalho com os outros homossexuais. Eu digo: olha para Ramon, olha como ele está hoje. Então a pessoa começa a se livrar dos personagens. Eu tenho vídeos de Ramon quando ele era gay, que se eu passar o vídeo aqui, você não diz que é ele. Ele não está montado, né, como ele ficava, de cabelo e tal. Ele está normal, mas ele está conversando no salão. Ele fazia parte de um salão grande em Vitória, e tinha um programa tipo esse da Fátima Verdade, um programa lá em Vitória muito famoso, que sempre entrevistava os cabeleireiros desse salão, e a pessoa principal que participava era Ramon, dando dicas de maquiagem. Ele é maquiador profissional. Se você vê ele falando antes, você fica assim, ó, o jeito da boca, o jeito dos olhos, o jeito da mão, o jeito dos ombros, não é a mesma pessoa que a gente conhece hoje. Então o que aconteceu? Ele se livrou daquele personagem, e ele resolveu assumir a sexualidade dele como Deus criou. E ele entende hoje que isso é importante para ajudar as pessoas. A restauração da identidade começa quando a libertação começa. Amém? Mas Deus pode não restaurar somente a identidade. Deus pode restaurar algo que agora que eu vou falar agora parece impossível. Mas Deus pode restaurar a pureza da mente. Um cara que era promíscuo pode se tornar um cara tão puro que qualquer imagem podre gere nele sentimento de repúdio. Eu posso dizer isso porque eu sou testemunha, eu vivo isso. Como eu falei aqui no começo, eu não traio minha esposa hoje nem em pensamento. Surgiu o pensamento, eu está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não exponho mais os meus olhos a nada impuro. Eu não exponho os meus ouvidos a nada impuro, porque a impureza entra pelos sentidos. Davi disse no Salmo 103, no 101, versículo 3, se eu não me engano: não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos para não contemplar maldade. Eu não quero ver. Então, se você quer passar por uma libertação verdadeira, uma das coisas que você vai precisar aprender a guardar são os seus olhos. Eles são a candeia do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, a luz que há em ti vai ser trevas. E ó, quão grandes trevas serão. Jesus disse que tudo começa aqui, pelo olhar. Os olhos são essa candeia. Então, para a gente fechar, porque só tenho 10 minutos para fechar aqui e 20 para perguntas. Igreja, que é um tópico aqui, a igreja e as questões sexuais. Uma coisa que eu tenho certeza, eu posso afirmar sem medo de errar, que a igreja brasileira, não sei se em outros países, estou falando da nossa realidade, não está preparada, na maioria das igrejas, para receber pessoas com problemas na área sexual. A igreja não foi treinada para cuidar desse tipo de gente. A igreja prefere disfarçar. Por quê? Porque a pessoa acha o seguinte: você se converteu, pronto, está convertido e acabou, agora você tem que manter sua postura de santidade. Só que tem que cuidar de algumas coisas que não foram cuidadas. Só que a igreja, ela é expert em se preparar para combater e não se preparar para receber.
Sempre que eu falo dos gays, por exemplo, eu digo que na década de 80 a igreja combatia aferradamente o candomblé. A igreja se preparou para combater, se preparou e combatia muito bem, batia de frente, combatia muito bem. Só que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou. Os macumbeiros começaram a se converter. A igreja tinha se preparado para combater, não tinha se preparado para receber, eles vieram para a igreja convertidos, não foram tratados, foram parar nos púlpitos, se tornaram pastores, obreiros. Foi a época que o misticismo entrou na igreja evangélica, de uma forma como nunca. Onde o movimento pentecostal cresceu, e pessoas que lá fora no Pai de Santo se tornou pastores e começaram a tratar as ovelhas igual os pais de santo tratavam, e muitos se tornaram gurus e não guias. Lá no candomblé ele fazia consulta, aqui ele continuou fazendo consulta em nome de Deus, então ele colocava a pessoa dependendo dele. Lá tinha que dar um trabalho, aqui tem que dar uma oferta, porque ele não foi liberto, ele saiu do candomblé, mas o coração dele continua com os mesmos princípios. Por quê? Porque a igreja se preparou para combater, mas não se preparou para tratar, para receber. Na década de 90 a igreja caiu para cima do tráfico, pau no tráfico, tráfico de drogas, e bateu, mais uma vez, pronta para bater, e não pronta para receber. Onde superabundou o pecado, os traficantes vieram. O que você ouvia na década de 90 era ex comando vermelho, ex aquilo, mesma coisa, os caras saíram dos bancos, foram parar nos púlpitos. Foi onde surgiram as maiores facções no meio evangélico. Os donos de igreja que transformaram seus discípulos em soldados, abuso de autoridade, tudo aquilo que eles faziam lá fora, eles passaram a fazer dentro da igreja, porque eles não foram tratados e eles foram para o púlpito. Agora de 2000 para cá, a igreja está combatendo aferradamente os homossexuais. A igreja bate, mas bate, sabe bater. Se tem uma coisa que a igreja sabe fazer é bater. A igreja sabe bater. Aí ficam os crentes sem vigilância nenhuma na internet, postando coisa no Facebook. Aí o cara que beijou o outro na novela, você descobre porque os crentes postaram. Que absurdo, absurdo um gay beijar outro no mundo. Não é nada de absurdo. Absurdo é se fosse dois crentes se beijando na boca sendo homem. Ficar escandalizado quando o ímpio pratica a obra de ímpio é a maior burrice que existe. Se é ímpio, está fazendo nada mais do que o ímpio faz. Está escandalizado por quê? Nós fizemos um vídeo quando aquele homossexual se pendurou na cruz lá. Quem viu essa cena? Na parada gay, a igreja, porque Deus vai matar, Deus vai ferir com câncer. Aí o meu vídeo está lá no YouTube até hoje. Minha pergunta é, que diferença tem o pecado desse garoto aí que está na cruz para a mentira que você, crente, fala? Para a fofoca que você faz do seu irmão, qual é a diferença? Ele tem um argumento favorável a ele, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora você conhece a palavra e está falando mal do seu irmão e está mentindo. Quer dizer que Deus agora se irrita com um cara homossexual, coloca na cruz e finge que é Jesus, mas não se irrita com a mentira que você faz? Essa hipocrisia evangélica que distingue pecado de pecado. Pecado para Deus é tudo pecado, a mentirinha, o preconceito, tudo é pecado, tudo é pecado. Mas a gente desenvolve uma hipocrisia, né? Porque o gay, porque o ladrão, porque o adúltero, tudo é pecado. Todo pecado é pecado. Então a igreja está aí, ó, pau. Se entrar um gay aqui, ou na igreja, as pessoas não sabem como cuidar deles. Só um exemplo do que eu estou falando. Só um exemplo. Nós fazemos parte de uma igreja em célula, em São Paulo. Aí eu fui fazer uma célula numa casa. Cheguei lá, tinha 8 mulheres. Tudo bonitas, as mulheres bonitonas assim. Você nunca vi essas mulheres aqui no bairro. Achei estranho. 8 mulheres visitando a célula assim de vez. Tudo bem arrumada. Só que as roupas muito decotadas. Tem alguma coisa errada aí, esse negócio. Aí uma menina que era da célula disse assim: ô pastor, essa menina aqui canta muito bem. Só que ela não é crente. O senhor deixaria ela cantar um hino? Eu disse: claro, cante aí. Eu toco. Qual hino você quer cantar? Aí eu quero cantar o hino Jardim de Deus da Alda Célia. A menina começou a cantar, todo mundo começou a chorar. Aí a menina virou para mim assim, e disse assim, falei: nossa, você canta muito bem, você tem um dom. Aí disse: meu pai é pastor. Seu pai é pastor? E você é o quê? Aí ela olhou para as outras assim. Aí uma, que eu percebi que era líder, disse assim: fala o que você é. Eu sou prostituta. Nós todos somos. É sincero? É. Por que vocês vieram aqui hoje? Porque fulana convidou a gente, ela já vem falando de Jesus há um tempo, a gente resolveu vir. Eu disse assim: mas
você entende que essa é a vida que Deus preparou para você? Como você acha que seus pais se sentem? Comecei a falar com ela, né? Eu sou pastor, eu tenho filhas. Você não quer voltar para Jesus agora? Ela olhou para a chefe, né? E a chefe fez assim. Esse eu quero. Mas como é seu nome? Ela deu o nome que ela usa no prostíbulo. A moça, não diga seu nome verdadeiro. Meu nome é fulano. Ela se converteu. As outras começaram a abraçar ela, chorar e dizer no ouvido, eu também quero aceitar Jesus. Aí 7 aceitaram, menos a líder. Ela disse, pastor, você quebrou meu negócio. Elas eram prostitutas do PCC. O que elas faziam? Elas iam para os presídios de relação sexual com os presos, fazer visita íntima e recebiam tudo em dinheiro à vista. E se converteu todas as 7, menos a líder. Só que a líder era desviada. Continuou indo para a igreja e eu continuei investindo nela. Falei, a célula agora vai ser na sua casa. Mas eu sou prostituta, eu estou nem aí, eu vou fazer a célula na sua casa. Fiz a célula na casa dela. Um dia no culto, estava na hora da oferta. Acho que 15 dias depois, 20 dias. Aí o Espírito Santo falou comigo, canta aquela música lá da banda Kadosh, né? O filho perdido, volta arrependido. Eu peguei o violão, comecei a cantar, ela veio na frente da oferta e ficou parada. Aí eu disse assim, foi o que, Chile? Aí assim, eu quero voltar para Jesus. Voltou. Cheguei para a igreja assim, agora nós temos um desafio como igreja. Essas mulheres viviam de vender o corpo. Quem vai sustentar elas agora? Bom, ganhamos elas para Jesus, e agora? Elas não têm trabalho. Quem vai dar comida para elas? Elas vão viver de quê? Começamos a contactar os empresários da igreja, as pessoas que tinham empresas para arrumar emprego para elas. Inevitavelmente tínhamos que contar a condição de onde elas vieram. Mas aí meu pastor disse assim, você sabe que o nosso desafio financeiro é grande. Eu tinha a maior macrocélula da igreja. Tinha 40 células sob meu comando, reuni todos os líderes de células e disse, nós vamos sustentar essas outras mulheres. Não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai sustentar elas. Não, se eu posso dar tanto. A gente comprava desde o absorvente delas até o que elas comiam. 8 mulheres. Uma foi arrumando emprego, outra foi arrumando emprego, outra foi arrumando emprego. Todas elas começaram a trabalhar. Senhor pastor, não precisa mais, nós estamos trabalhando. Umas se tornaram vendedoras, outras eram cabeleireiras, abriram um salão de sociedade, as duas, e voltaram, e elas são crentes até hoje. Então a igreja está preparada para combater, mas por exemplo, o cara é travesti, ele se converte agora, e agora? Faz o que com ele? O cara vivia de vender o corpo, ele tem silicone no peito, tem silicone na bunda. Quem vai pagar para tirar isso? A igreja, irmãos. Só que a gente não tem essa visão. A gente quer dar o céu para eles, mas não quer cuidar deles aqui na terra. Bom, meu papel é evangelizar você. Você já aceitou Jesus, agora se vire. Isso não é evangelho, nunca foi. O evangelho não nos garante só o céu, o evangelho muda a nossa vida aqui na terra. A igreja tem que ter essa consciência social de que podemos transformar o humano todo. E aí a igreja segue combatendo hoje os gays, só que eu tenho uma notícia para dar para você. Grave bem o que eu estou falando. Até 2020 vai ser uma multidão de homossexuais vindo para as igrejas aceitar Jesus. Sabe qual é a minha única preocupação? Não é com eles. Não me preocupa o fato do homossexualismo estar crescendo. Não tenho preocupação nenhuma. O que me preocupa é o despreparo da igreja. Porque quando o trigo ficar maduro, vai acontecer a colheita, né? Os campos estão brancos. E aí, qual a maior característica do bruxo? O misticismo. Lembra que eu falei? Década de 80? Maior característica do traficante, a autoridade que ele tem, é no grito. Maior característica de um gay, talento. Eles são extremamente talentosos e bons no que fazem. Porque eles sabem que muitos não vão aceitar a sexualidade deles, mas tem que aceitar que eles fazem melhor do que qualquer outro. Se eles são arquitetos, eles são os melhores arquitetos. Se eles são professores, eles se esforçam para ser os professores mais bem formados. Aí chega na igreja, não passa por tratamento, vai parar onde? A gente vai ter uma igreja greco-romana, né? Uma mistura de Grécia com Roma. Uma igreja com a mentalidade grega, muita informação sem unção, muito talento, vai ser tudo feito muito bonitinho,
mas não vai ter transformação. Então a igreja precisa se preparar para cuidar dessas pessoas. O propósito desse seminário é esse: é levantar pessoas que sejam instrumentos de Deus para cuidar de gente, não só dos homossexuais, mas de pessoas com problemas na área da sexualidade. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram estupradas, pessoas que foram violentadas e hoje estão aqui e são libertas pelo poder do Senhor. Amém? Para a gente encerrar, nós vamos ter um pequeno testemunho de uma moça. Ela vai ser rápida. Depois a gente vai abrir para perguntas. Vem cá, Jardim. Jardim hoje é minha filha, minha secretária pessoal, ministra do Radicais Sobrenaturais. Ela vai contar rapidinho só o que aconteceu na vida dela e como ela é hoje. Graças a Deus, bom dia. Meu nome é Jardim. Alguns já me conhecem, eu sou medores. Vou ser breve. Eu fui abusada, conquistada, violentada, não sei qual é a expressão que fica mais claro no seu ouvido, né, dos meus 4 até quase meus 11 anos, tanto por homens quanto por mulheres. E isso desencadeou uma série de traumas, uma série de complexos, uma série de medo, que de alguma forma fazia com que eu olhasse para as pessoas com outros olhos. Não com esse olhar que nós precisamos olhar todo, com olhar de amor. E eu me tornei uma filha desagradável na casa. Eu me tornei uma pessoa que eu queria morrer. E o diabo quis dar um prato cheio para ele. Quando você não tem amor pela sua vida, você não tem amor pelo próximo, você não tem amor por ninguém. E durante esse tempo todo, foram bandejas oferecidas, situações oferecidas. Então, uma parte dizia que eu seria lésbica, porque eu não queria me vestir como uma menina. Uma outra parte dizia que com certeza eu iria estar com todo mundo. A palavra que eu usava não era essa, você bem suave, né, por tudo que aconteceu. E isso não foi de um estranho. Isso aconteceu dentro de casa, primos, tios, amigos próximos, madrinha, pessoas próximas, pessoas que estavam ali no convívio, né? E o que mais me entristecia era saber que isso vinha de dentro de casa. E Satanás, ele sabe exatamente como roubar de você, né? Como tirar de você, quando você não tem ninguém para cuidar de você, para te direcionar. Não que eu não tivesse isso, é porque assim, eu espero que vocês façam as 5 oficinas, né? Porque isso é importante para você. Você precisa entender o que é uma restauração, o que é você ter um dom, o que é você ter um chamado. Você precisa entender o que é cura, você precisa entender o que é ter um mentor, você precisa entender o que é paternidade, né? E o Senhor, Ele me encontrou e eu fiz aliança com Ele e esse processo de cura começou. Esse processo de cura começou através do perdão. É muito fácil você apontar para o outro, você olhar para uma lésbica na rua, e você olhar para um homossexual, e você olhar para alguém que te trata de qualquer jeito, e você achar que o problema é do outro. E você precisar de força para encontrar a solução do problema em você. Nós não somos nada, né? Mas nós temos um bom. E esse bom, o Senhor é o bom, Ele escolheu habitar em nós. E Ele prepara todas as coisas no tempo certo. E foi assim na minha vida. É rápido, né, pastor? E foi assim na minha vida. O Senhor, Ele trouxe a restauração da minha sexualidade. Eu não tinha sonhos de casamento, eu não tinha projetos futuros, nada disso. O Senhor, Ele restaurou todos os projetos dEle. Quando eu fiz uma aliança com Ele, me permitiu ser tratada. E esse tratamento, ele acontece todos os dias. Amém? Glória a Deus. Quando eu falei que a igreja não está preparada, eu lembrei de uma pessoa que está aqui. Eu não vou nem olhar para o lado que a pessoa está, porque os olhos falam, né? Que eu cuidei. E cuido até hoje, é um amigo que passou vários anos no homossexualismo. E ele me contou um dia, né, na sua história, que
ele lutando contra o homossexualismo com todas as suas forças dentro da igreja, contra os desejos sexuais, porque ele tinha sido abusado por um homem. Um dia ele entrou na igreja e um irmão estava orando, se levantou e disse para ele assim: você não pode entrar aqui porque você é bicho. Um irmão da igreja. E aquilo causou uma revolta grande no coração dele. Foi quando ele de fato resolveu assumir aquilo que o diabo criou como personagem para a vida dele. Hoje ele está no Senhor, está restaurado, né? Está aqui nessa manhã. E brevemente ele vai estar contando o testemunho dele também, para edificar nossas vidas. Amém? Quero abrir para perguntas. Nós temos 20 minutos para perguntas, porque 11h30 começa a próxima oficina. Quem tem perguntas dentro do tema, tá? Eu tenho 2 filhas e uma delas tem 7 anos. Pega o outro microfone, Raifon. Tenho 2 filhas, uma delas tem 7 anos. Eu trouxe até esses dias aqui para a igreja. Depois de 2 meses, fui resgatada por Jesus das trevas, de muita promiscuidade. E eu sinto que ela tem muita resistência a ficar sem roupa na frente de qualquer pessoa. Ela só fica na frente da irmã, minha e do pai. E recentemente eu fui levar no pediatra e ela chorou, ela gritou, ela entrou em pânico quando a pediatra quis olhar o órgão genital dela. E aí, quando o pastor estava ministrando a palavra sobre crianças, sobre heranças emocionais, heranças espirituais, surgiu essa preocupação. E aí eu queria saber como é que eu posso, desde já, porque eu pretendo estar em contato com o casal para fazer um acompanhamento comigo, com meu esposo, mesmo que ele não esteja vindo à igreja, não queira fazer esse compromisso com Jesus, mas existe a vida da minha filha que está no meio e eu sou responsável por ela e por tratar essa sexualidade dela. E ela tem essa resistência, ela não fica assim. Porque assim, as informações às vezes chegam tarde demais, né? De um toque, de um abuso, e às vezes quando chegam a gente fica sabendo muito tarde. Mas a gente pode sim acompanhar, ajudar, né? Quero abrir aqui um parênteses dentro do que ela falou. Se você se identificou durante a palestra e você precisa de ajuda, nos procure. Nós estaremos abertos para ajudar você. Amém? A gente tem uma agenda corrida, mas vamos procurar um horário para te ouvir, para iniciar o processo necessário para te abençoar. Amém? O que mais? Quer fazer alguma pergunta? Célia. Célia levantou a mão primeiro lá. Pode falar? Na verdade é o que a gente falou, né? É um distúrbio, foi causado por alguma situação que precisa ser analisada. Qualquer forma de sexo que foge do padrão divino se chama distúrbio, ou seja, está deturpado. Então, a bissexualidade, né, é um distúrbio, assim como a homossexualidade, como o vício na masturbação. Eu quero responder algo porque tem muita gente que pergunta, né, por que masturbação é pecado? Tem gente que não sabe responder por quê. Talvez a pessoa pergunte, por que masturbação é pecado? Né? Mas vamos falar do bissexual primeiro. Então, o bissexual, ele também foi alguém que teve um distúrbio sexual. Tem que descobrir a causa e restaurar isso. Por quê? Porque senão ele vai viver dependente dessa distorção e vai ter os riscos que as pessoas têm dentro de qualquer distúrbio. Ele não vai viver plenitude de paz, ele não vai viver plenitude de felicidade, ok? Essa questão da masturbação. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que masturbação é pecado? Primeiro, analisando a palavra pecado dentro do original, a palavra pecado significa errar o alvo. Quando Deus criou os nossos órgãos genitais, Ele criou com um destino, satisfação mútua. Satisfação mútua, não satisfação pessoal, satisfação mútua. E a masturbação é uma prática de satisfação pessoal. Além disso, do ponto de vista bíblico, é o desperdício da semente. A Bíblia fala que Onã, quando ele tinha relação sexual, ele ejaculava na terra e Deus matou ele por isso, porque ele não quis levantar descendência. Então, todo ato de masturbação, além de ter essa questão
da proposta egoísta de querer se satisfazer só, tem essa questão do desperdício da semente e tem a violação de um princípio. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você não pode usar o seu corpo como você quer. Para você usar o seu corpo, ele tem que estar de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. O sexo dentro do casamento não vai ser uma violação dos princípios divinos, mas qualquer prática sexual fora da aliança é uma deturpação. Então a masturbação se torna um pecado porque ela tem propósito de satisfação sozinho e não de satisfazer o outro. Não existe espaço no plano de Deus para egoísmo no sexo. A gente fala muito isso quando fala para casais, né? Então, eu não posso fazer sexo pensando em mim, eu tenho que fazer sexo pensando em nós, os dois. Se eu penso em mim, também é um erro no casamento. Eu tenho que pensar em nós, nos dois, aí é o sexo verdadeiro que Deus abençoa, ok? Você prega em casa do horário. Eu tenho 38 anos e aos 28 eu fui atrás do meu pai e da minha mãe. Eu sou filha única. Meu pai é filho de militar. Aí eu disse assim, eu não era, eu ainda não era. Aí eu disse assim, meu pai é capaz de fazer uma tatuagem. E seria que deixa eu deixa. Aí eu lembro que ele estava bebendo um dia e ele falou assim, vem cá, você... Aí eu disse, não, mas ele falou assim, não, ele era bastante grosseiro. E hoje, quase 14 anos, eu acredito em palavras de nossa. Então eu pergunto o seguinte, meu pai já está assim, como eu devo proceder hoje com essa convicção que eu tenho e quebrar essa palavra de maldição? Porque não foi só isso. Por muitas coisas eu passei. E como o Senhor falou sobre problemas com o pai. Eu tive muitos problemas com meu pai. Não fiz palavras de maldição. Aí é o processo, primeiro, de consciência de que houve, né? Então, o quebrar é talvez a parte mais fácil, porque é um princípio de autoridade espiritual. Eu quero cancelar essas palavras sobre a minha vida usando a autoridade de Jesus, que é superior. O problema não é quebrar as palavras, é perguntar, essas consequências ainda, essas lembranças ainda me ferem? Aí se ferem, aí tem que perdoar papai. Aí é onde entra o segundo passo, que é cura interior. Eu tenho que perdoar meu pai por aquilo que ele falou um dia, e esse processo pode ser feito numa ministração, como pode ser feito através de uma oração pessoal. Pai, eu perdoo ele por ele ter falado e tal, porque o diabo ele precisa de uma boca para usar, e ele vai usar a boca das pessoas que a gente ama, porque ele sabe que as feridas mais profundas são feitas pelas pessoas que a gente mais ama. Então a parte de quebrar é a parte mais fácil, a parte da cura é a parte onde exige de você essa consciência de liberar perdão, de abençoá-lo, de confessar amor por ele, independente da relação dele, ok? Quem é? Pai Cristo. Pastor, queria saber assim, a respeito de abuso, né, na infância. O senhor falou de uma criança que quando era abusada muito cedo, já sabe que é muito difícil, né? Para uma criança se livrar, mesmo quanto mais cedo, mais difícil para se livrar. Porque eu tinha abusado com 2 anos de idade. Então até hoje eu tenho lembranças dos 2 anos, eu tenho imagens vivas na minha mente. Então o senhor acha que é possível uma pessoa se livrar completamente dos requisitos do passado? É possível, é possível. É o que nós chamamos de cura interior. O que a cura interior faz? Ela não apaga as suas lembranças, ela põe um bálsamo de Deus sobre suas lembranças. Porque o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Pense assim, perdoou, esqueceu. Não, você não ficou com amnésia, como é que vai esquecer? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é perdoar. Eu lembro como é uma dor de dente. Quem já teve lembra. Quem já pariu sabe a dor de ter um filho. Mas na hora que lembra não dói. Mas sabe como é. Então perdão é isso. Quando a cura acontece, as lembranças podem voltar. Mas aí você tem uma autoridade para rejeitar. E isso não te oprime, não te afeta. Aquelas ações gerais
É aí onde entra. O abuso não tenha sido perdoado, já foi perdoado. Mas os padrões que geraram, que é, como o senhor falou, tipo, a pornografia é uma droga. Isso. Então o que acontece? É onde entra o processo da cura. A cura não é só o perdão. A cura é o processo de restauração. O que é restauração? É justamente substituir esses padrões pelos padrões de Deus. Então, isso é uma conduta que tem que ser trabalhada, progressiva, né? É um trabalho progressivo, porque eu sempre digo que Deus não é mágico, Ele é construtor. Então, para Ele construir, Ele tem que destruir o que foi construído pelo diabo. Então, esse processo é onde, como eu falo para você, deveria haver um acompanhamento para diagnosticar quais são os gatilhos, ou é isso aqui que faz eu me comportar assim, é isso aqui que me faz eu me comportar assim. Então, aonde a pessoa instruída iria te ajudar a você mudar os padrões, né? Você muda um paradigma com outro paradigma, você não anula um paradigma, ou eu não quero mais ter esse paradigma, você só pode substituir um paradigma por outro. Então, se eu penso o seguinte, nenhum negro presta para paradigmas de racismo, eu não vou deixar de ser racista só porque eu me converti, eu posso ficar disfarçado. Então, vai vir um paradigma de amor ao próximo que vai estabelecer-se na minha consciência, substituindo aquele paradigma de racismo. Então, são valores que são alterados dentro de mim, né? E vão mudando o meu padrão, o meu comportamento. Okay? Só mais uma pergunta, porque já estourou o horário. Coloca o microfone mais perto. Na verdade, assim, os abusos, na sua grande maioria, acontecem no ambiente familiar. É um erro dos pais não desconfiar nem acreditar. É um erro. Nós temos um princípio lá em casa, eu quero encerrar a oficina dizendo isso. Nossos filhos nunca dormiram fora de casa. A única casa que eles dormiram foi na casa da minha sogra, porque ela é uma mulher de Deus e eu confio 100% nela. Mas na casa dos meus pais, meus filhos não dormem. Porque uma noite fora pode destruir uma construção de uma vida. Então são princípios que a gente tem. E por isso gerou uma confiança neles de que qualquer coisa que houvesse em relação a eles, a gente poderia ouvir e acreditar neles. Porque eles foram criados de uma forma que a gente gerou confiança. Então, se o teu filho mudou o comportamento, tem alguma coisa estranha acontecendo. A criança começou a chorar demais, ficou nervosa, rebelde. Tem alguma coisa acontecendo, você precisa ser amigo do seu filho. A amizade com o filho é o segredo para ganhar o coração dele. Nós tivemos um ataque na nossa família 2 anos atrás com uma de nossas filhas. O diabo queria roubar ela. Ela gostou de um garoto na escola, se envolveu com o garoto e o diabo começou a colocar na cabeça dela que a gente gostava mais das outras do que dela. Ela começou a se cortar escondido. Isso acontecendo dentro da nossa casa, a gente cuidando de pessoas não sabia de nada. Só que nós somos pessoas que oram. E eu comecei a ter sonhos, Rose começou a ter sonhos, e nós então descobrimos tudo. Quando nós descobrimos, ficamos muito tristes, fomos muito maltratados. Foi a vez que eu senti mais assim o pecado contra Deus, foi quando um dos meus filhos pecou. Mas Deus disse para mim, agora está na hora de você resgatar sua filha. E então nós sentamos com ela, abraçamos ela, choramos. Eu olhei nos olhos dela, chorando, e ela disse, olha, você pode encontrar um homem que ame você igual a mim, igual eu te amo, mas você nunca vai encontrar um homem que ame você mais do que eu te amo. Nenhum homem, nenhum. E ela chorou e disse para ela assim, eu queria lhe pedir perdão, se eu fiz alguma coisa que fez transparecer que você não era amada. E a gente não quer fazer isso, né? O pai acha que pedir perdão é algo difícil. E eu disse para ela assim, eu vou dizer todos os dias, enquanto você estiver aqui em casa, que eu te amo. Eu vou provar para você que eu te amo. Eu vou conquistar você. E Deus restaurou ela, né?
Hoje, 2 anos depois, ela me beija todos os dias, me abraça todos os dias. E eu disse para ela assim: o diabo não vai roubar você, porque nós não geramos filhos para a perdição, nós geramos filhos para o Senhor. Mas nós tivemos que abrir mão da autoridade, de muita coisa, e partir pelo caminho do amor, para resgatá-la. Se nós fôssemos duros, ela iria se tornar rebelde. Ela poderia se submeter o tempo que ela estava em casa, mas um dia ela iria embora e ela iria sair de casa revoltada conosco. Todas as vezes que ela lembrasse de nós, ela lembraria, né? Uma das coisas que Deus falou comigo: ela errou, mas você não pode errar com ela. Você não pode errar com ela. Então não fale nenhuma palavra que ofenda ela. Não jogue o erro na cara dela. Não fala nada. Abraça ela e faça com ela o que eu faço com você. E aí eu chamei ela e disse assim: olha, você vai fazer 15 anos ano que vem, você sabe que você nos desonrou com a sua atitude, não sabe? Você é meu pai. Você acha que você merece a festa que a sua irmã teve? Mas não, não mereço. Por que você não merece? Porque eu desonrei vocês. Você vai ficar chateado se a gente não fizer a sua festa? Ela disse: não, meu pai, não vou não. Pois é, nós não vamos fazer a sua festa. E aí passou o tempo. Quando estávamos tudo programado para a festa, eu chamei ela e disse assim: nós vamos fazer sua festa de aniversário. Ela disse: vai. Eu falei: vou. Eu falei: a festa que nós fizemos para sua irmã se chamou Barbaracá, que é filha da honra, porque ela sempre nos honrou de uma forma tremenda. Você sabe que você vacilou, né? Sei. Agora eu vou tratar você como Deus me trata. Quando eu erro, Deus me trata com graça. Nós vamos fazer o banquete da graça para você. Nós vamos te honrar. Nós vamos te dar tudo que você merece como princesa, mesmo você tendo errado, para que você se lembre sempre. E quando você errar, Deus sempre vai fazer a mesma coisa. Amém? E foi lindo. Quem estava lá viu como Deus operou. Eu falei isso lá no aniversário, só que muita gente não sabia. O pastor Josivaldo sabia, meu pastor sabia, mas muita gente ali não sabia. E nós honramos ela. Fizemos uma festa linda. Isso marcou ela de forma sobrenatural. E gerou no coração dela o sentimento de gratidão, ao invés do sentimento de revolta. Então você que é pai, não dispute com seu filho, conquiste-o. Você tem o poder da conquista nas suas mãos. E a melhor forma de conquistar é amando. Hoje, né, ela me ama. Ela me abraça e eu percebo no abraço dela que tem alguma coisa diferente de antes. O meu olhar para ela não é um olhar de condenação, mesmo ela tendo errado. Então, eu sabia que o diabo queria atacar os meus filhos, porque ele sabe o papel que eu tenho fora de casa. Ele tentou encontrar em mim, em Rose, uma oportunidade e não encontrou. Então ele vai tentar tocar naquilo que a gente ama. Só que quando você vive o que você prega, você guarda o seu território. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos ter a outra oficina que vai ser Dons Ministérios. Quero que você fique de pé. Se você precisar de ajuda nessa área, nos procure depois. A gente vai ter o maior prazer de atender você, de lhe ajudar, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Sei que muitos que estão aqui precisam de ajuda, outros estão aqui porque vão ajudar pessoas. E a maior vingança de Deus contra o diabo nessa área, sabe qual é? Antes da gente orar, eu quero falar isso. É quando Deus pega aquilo que o diabo usou para te destruir e usa para restaurar outras pessoas. O diabo fica irado quando ele percebe que aquilo que ele usou para te destruir, Deus agora está usando para construir pessoas, para restaurar vidas. Ele fica irado, porque o destino que ele tinha não era esse. O destino que ele tinha era morte, depressão, sofrimento. Agora você pega a tua história de dor e vira para alguém que está na mesma condição e diz: ei, Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também. O diabo fica irado com isso, mas que ele morra. Mas Deus vai transformar a maldição em bênção, porque Ele faz isso. Deus é um reconstrutor de histórias. Ele é o Deus que pega aquilo que foi quebrado e restaura completamente. Pai, eu quero orar pelos teus filhos. Quero te pedir em nome de Jesus que a tua graça se derrame sobre eles. Que possamos ser instrumentos de cura. Vou tirar a oferta. Que sejamos instrumentos de cura para aqueles que estão aqui nessa manhã.
e que eles sejam instrumentos de cura para abençoar cada uma das pessoas. Eu abençoo os teus filhos nessa manhã, declarando toda sorte de bênção sobre eles em nome de Jesus. Amém? Antes de você sair, eu quero dar alguns avisos. Eu sei que você